Salve, salve, galera! Vamos lá, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui de economia. Tema de hoje, um tema super atual, super do nosso dia a dia, um tema leve, cheio de conteúdo, mas um tema leve, tá? Então, hoje nós vamos bater um papo sobre inflação, né? Nosso segundo os clássicos, o mal do século, tá? Vamos ver então os dispositivos acerca da inflação e a curva de Phillips, que representa uma jogadinha aí que a gente chama de trade-off, né? Uma troca, uma correspondência inversa entre o desemprego e essas taxas de inflação. Tá? A gente vai ver ao longo do nosso bate-papo aí, galera, que a inflação, ela não é tão ruim assim, porque a inflação representa desenvolvimento econômico, tá? O que a gente tem que combater, a gente não, o governo, né? Tem que combater é a aceleração inflacionária. Isso é um pouco mais complicado. Então a gente vai usar alguns termos aqui e eu vou explicando para vocês essas diferenças. Deixa eu botar aqui os slides, que daqui a pouco a gente já vai seguindo para eles. Tá? Então, por exemplo, se você vê lá no jornal, tá? Nos sites especializados, o índice de inflação esse mês foi 3%, tá? Em agosto. Aí você vê lá, e mês passado, em julho, foi 3% também. Aí em setembro, também 3%. Ó, gente, isso quer dizer que a nossa inflação está estável ao percentual de 3% ao mês. Beleza? Isso quer dizer que a nossa inflação está controlada. O governo consegue controlar o nosso índice de inflação e isso não distorce tanto as previsões econômicas, porque a gente já sabe quanto é a inflação e consegue trabalhar em cima desses números, né? A gente tira a distorção que a inflação traz na economia e traz a nossos preços reais, certo? Agora, o fora seria, em julho a inflação é de 3%, agosto é 4%, setembro é 7%, cara. Aí a gente está numa espiral inflacionária. A gente fala que a gente está numa trajetória explosiva de inflação. Tá? Ela vem aumentando. Aí gera um baralho de gato para tudo quanto é lado, porque os agentes econômicos vão ter que se resguardar, tá? Os vendedores não querem vender mais barato para não perder, os compradores, né, a sociedade, não quer perder poder aquisitivo, vai ter que arrumar um jeito de tirar essa diferença que a inflação ela corrói, né, o nosso poder de compra. Então aí sim gera uma corrida louca, uma indexação, uma inércia, uma inflação inercial de mercado que gera um total descontrole e a gente vai ver que isso gera efeitos e causas. Tem causas e gera efeitos na economia que são muito prejudiciais. Aí gera um efeito chamado efeito perverso na economia, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, começar devagarinho, pelos conceitos, tranquilo, para a gente se situalizar. Bom, primeiro, qual é o conceito de inflação, gente? O conceito de inflação é o quê? É quando eu tenho um aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços na economia. Então, quando ele fala aqui, um aumento contínuo, aqui está ligado ao tempo, né? Eu tenho que ter um aumento generalizado no nível geral de preços, ou seja, não basta. Eu lembro, 2009, 2010, o pessoal fazia um monte de meme, começava a brincar com o preço do tomate, né? Nego ostentando com 1 quilo de tomate na mão. Aí, em um outro momento, foi a cebola. Enfim, hoje em dia a picanha está muito cara. Gente, só para a gente distinguir, tá? Quando eu falo em aumento generalizado do nível de preço, tem que ser o índice global, tá? De todos ou a grande maioria dos produtos do mercado. Se eu tenho um aumento de preço só do tomate, isso não é inflação. Tá? Isso não é inflação. Provavelmente houve um choque de oferta, tá? Restringiu a oferta de tomate e subiu o preço dela. Tá? Então é algo pontual. Tive uma geada no sul e as plantações de trigo estragaram. A oferta de trigo vai diminuir, o preço vai lá em cima. Então a gente chama de ruídos brancos. São choques de oferta. Não é a inflação. Inflação, então, é o aumento contínuo, ou seja, tem que perdurar por um tempo, maior que um mês, para que se possa mensurar, pelo menos, né? E generalizado no nível geral de preços da economia. Ora, gente, a principal implicação desse aumento de preços
dessa inflação é a perda do poder aquisitivo dos agentes. Ora, se ontem eu ganhava R$ 1.000 por mês, eu tinha um poder de compra para adquirir produtos, né, no valor de R$ 1.000, era 1 para 1. Eu compro hoje correspondente ao meu poder de compra. Agora, se eu tenho uma inflação, por exemplo, a inflação representada aqui pelo símbolo π, tá? Π. Se eu tenho uma inflação de 50%, aqueles R$ 1.000 que eu ganho só dão para comprar metade dos produtos hoje. Ou seja, o meu poder aquisitivo, o meu poder de compra, ele foi sugado pela inflação, tá? Então, é por isso que hoje em dia não dá para você guardar dinheiro debaixo do colchão. Porque se você guardar R$ 1.000 hoje, vamos supor que a inflação seja de 10%, tá? Esses R$ 1.000 que você guardou, mês que vem só vale 900. Ele perdeu poder, certo? Então hoje, né, os agentes, no intuito de se resguardar, eles fazem aplicações, fazem indexações com o seu dinheiro, basicamente com o salário, né, que é a nossa renda, para que não perca, ou para que atenue o efeito da inflação, tá bom? Então a principal implicação no comportamento dos agentes é a perda do poder aquisitivo, tá? A inflação ela vai corroendo o nosso poder de compra. Tranquilo? Então tá, dados os conceitos, gente, mas como que surge a inflação? Vamos bater um papo aqui sobre algumas coisas, tá? Bom, eu falo que a inflação ela pode derivar de duas vertentes, ou do dinheiro ou do consumo, tá? Ou seja, se eu tenho uma oferta de moeda no mercado, o dinheiro fica barato, concorda comigo? Ah, houve emissão de papel moeda, o governo foi lá e injetou meios de pagamento na economia. Cara, o dinheiro ficou barato, todo mundo tem dinheiro, o que você faz com o dinheiro? Gasta. Você vai aumentar a sua demanda agregada e a sua demanda agregada vai gerar inflação, aumento de preços, quando a curva de demanda, né? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Daqui a pouco a gente vai estudar essas inflações de demanda e de oferta com mais calma, tá? Mas eu tenho aqui um gráfico, né, da oferta agregada. Eu tenho aqui nível geral de preços e aqui nível de renda da economia, né? Aqui eu tenho a curva da demanda agregada. Lembram em microeconomia da demanda? Que demanda agregada, por quê? É o somatório da demanda de todos os agentes da economia, tá? E tenho aqui também a curva de oferta agregada, tá? Sendo assim, o mercado está em equilíbrio ao índice de preços P1, né, gerando um produto Y1 na economia. A partir do momento em que eu tenho uma expansão dessa demanda agregada, né, que a demanda agregada aumenta porque tem mais dinheiro em circulação, ó, gente, a curva de demanda ela vem para a direita e o índice, né, o meu ponto de equilíbrio vai para cima. Olha, eu tive um aquecimento econômico? Tive, aumentei o nível de renda da economia, mas em contrapartida, eu também aumentei o nível geral de preços. Ah, aumentou o nível geral de preços? Inflação, tá bom? Essa seria a chamada inflação de demanda, né? A gente tem dois tipos básicos de inflação: a inflação de oferta, chamada inflação de custos, e a inflação de demanda. Então, os economistas brincam, falam que a inflação de oferta asfixia, mas a inflação de demandas é essa mata. Tá? Então, quando eu tenho uma oferta de moeda na economia, eu acabo tendo, tá, o dinheiro ficando mais barato. Tá? Esse dinheiro ficando mais barato, ele tem uma velocidade de circulação da moeda muito maior. Isso gera um incentivo a produzir riquezas, né? Para você melhorar o seu padrão de vida. Então, você quer produzir riqueza, você tem um poder aquisitivo, até falso, mas maior, né? Se você tem mais dinheiro em circulação, você tem mais melhores padrões de vida, tá? Então isso é um incentivo a produzir riquezas. Já o consumo, gente, tá ligado à nossa premissa básica, né? Que a renda ela é utilizada para consumir e o que sobra do consumo para poupar. Gente, se você tem maior renda, né, com excesso de dinheiro no mercado ou com um incremento no seu capital, você tende a consumir mais. Tá? É lógico que o consumo não aumenta da maneira proporcional ao aumento da sua renda. Mas quando a renda aumenta, o consumo, principalmente de bens normais ou superiores, sempre aumenta. O que vai cair é o consumo de carne de segunda.
Consumo de miojo vai cair. Agora o consumo de picanha vai aumentar. Consumo de Heineken, certo? Consumo de bens que te dão um prazer, né? Que satisfazem a sua necessidade. Você faz escolhas baseadas nas suas preferências, certo? Então, o aumento do consumo, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar aumento na produção. Porque, olha só, se eu estou consumindo mais, estou demandando mais, quem está vendendo vai ter que produzir mais. E como quem está vendendo vai ter que produzir mais, para produzir mais, ele precisa comprar mais insumos, precisa contratar mais pessoas. Isso é espiral da economia, certo? Quando eu contrato mais pessoas, eu estou remunerando elas. Ou seja, aumento o nível de renda na economia mais uma vez. Quando eu compro mais insumos, eu também estou colocando mais dinheiro em circulação. Ou seja, o vendedor de insumos está vendendo mais, vai querer produzir mais. E isso vira uma bola de neve. Mais uma vez, o problema não é ter inflação. Isso quer dizer que a economia está bem, está aquecida. O problema é a gente ter uma inflação fora de controle ou uma trajetória inflacionária, tá bom? Uma trajetória explosiva, que a gente tem uma inflação maior do que a inflação esperada e aí foge do controle governamental. Beleza? Me responde a pergunta, gente. Se você visse que as pessoas ao seu redor estivessem com mais grana, o que você faria com o preço do trabalho? Imagina que eu vou vender um curso de economia. Fiz um curso dentro do que eu imaginei que eu gasto de tempo, que eu imaginei que eu gasto me estudando, me reciclando, comprando materiais, tá? Tudo bem que isso não seria um peso, porque eu gosto de fazer isso. Economia é um negócio que a gente gosta. Então eu estudo com uma certa frequência economia, eu compro livros, né? Eu fiz uma pós-graduação e etc. do caralho. Porra, mensurei, cheguei a um preço de mercado, levando em conta a condição do concurseiro, né? Esse curso vale R$1.000, gente. Vale R$1.000 no mercado, mas coloquei um preço tranquilo. Por quê? Porque eu levei em consideração a condição do público que vai adquirir esse curso. Concurseiro. Via de regra, concurseiro é quebrado. Olha, eu fui concurseiro. Não que eu não seja mais quebrado. Continuo quebrado. Mas é um outro nível de quebra, tá? O concurseiro é quebrado por natureza. Então, eu coloquei um preço módico. Eu gostaria de cobrar R$1.000. Eu acho que eu mereço, sou valorizado por isso. Eu gostaria. Mas as pessoas ao meu redor não têm dinheiro para pagar R$1.000. Agora, se fosse o contrário, se eu visse todo mundo na economia, concurseiro, todo mundo viajando de primeira classe, vai fazer a prova ficando em hotel 5 estrelas, comprando cursos aí na faixa de 7, 10 mil reais aí, que eu vi no mercado, contratando mentorias mágicas que diz que vai pegar na sua mão e passar. E esse bando de coisa que tem aí no mercado de concurseiro, que a gente sabe que infelizmente tem gente que cai. Gente, se eu vejo que as pessoas ao meu redor têm dinheiro para pagar, é natural que eu vá subir meu preço. Faz sentido para você? Concorda comigo? A economia é o comportamento do ser humano. É o comportamento que a gente chama do homem racional. Não adianta vai pegar os extremos. Ah, mas eu tenho um amigo que é maluco. Que se o curso for R$100, ele não quer, ele quer pagar 1.000. Tá bom, ele é maluco. Mas dá meu telefone para ele, eu vendo por 1.000, não tem problema. Tá? Mas eu tô falando, quando a gente fala de expectativas, expectativas racionais. A gente trabalha com o homem médio. Tá? Na média da sociedade, qual seria o comportamento padrão dessas pessoas? Então, por exemplo, todo mundo aqui já viajou de avião e sabe que um cafezinho lá no aeroporto custa um rim. E eu acho que é o rim direito, né? Que o esquerdo vale um pouco menos. É um absurdo de preço. Eu não tomo café, então eu não sei dizer qual o preço do café, mas eu posso falar da Heineken. A mesma Heineken que eu tomo aqui no barzinho da minha esquina, o long neck, que eu pago 7, 8 conto, no aeroporto é 20 mil reais, uma long neck. Pô, gente, por quê? Pressupõe-se pelos vendedores, pelos agentes do aeroporto, que vendem no aeroporto, que as pessoas que estão ali circulando, ela tem, em média, um poder aquisitivo melhor. Eu tenho certeza que o cafezinho no aeroporto é muito mais caro que o cafezinho na rodoviária. Por quê? Porque entende-se que quem anda de avião tem uma condição melhor do que quem anda de busão. Concorda comigo? Tá? Então é por isso que o preço lá é maior. Por isso que o preço da padaria é diferente do preço do aeroporto. Então é natural, gente. Natural. Isso gera inflação. Tá? Se eu vejo as pessoas com dinheiro na mão, eu vou aumentar meu preço.
E se você tem dinheiro, você vai pagar o preço. Tá? Se aquele bem, inclusive, foi inelástico para você, o que é inelástico? Imprescindível, você vai consumir. Olha para mim. Responde com sinceridade. Você acha que eu vou deixar de consumir uma Heineken no aeroporto porque ela custa R$20? Rapaz, eu fiquei bêbado na Disney. Eu pagava $6 num copo de chopp no Magic Kingdom. 30 conto, só que tu não pode converter, né? Se tu converter, aí não vai se divertir. Quem converte não se diverte. E eu paguei 30 conto porque cerveja para mim é um bem inelástico, faz parte da minha necessidade básica, me traz satisfação, pessoal. Quem é viciado em café, chegou de manhã lá pegar um voo com aquela cara de bunda amassada, porra, dormindo mais que acordado, o que você precisa de um café para levantar? Pô, você vai lá, você vai deixar de comprar um café porque o café tá R$10? Não vai. Por quê? Porque as pessoas têm dinheiro. Aumento do dinheiro gera aumento de consumo, que desloca a demanda agregada para a direita, ou seja, aumenta o nível de produto do mercado. Em contrapartida, o nível de preço também sobe. Gera inflação. Tá aí um motivo de gerar inflação. Bom, aqui acontece, cada vez mais a gente vai precisar de mais dinheiro para consumir as mesmas coisas. Por quê? A partir do momento que o vendedor entende que o preço que ele está colocando, todo mundo demanda por aquele produto, ele vai subir mais. E nós vamos precisar de mais dinheiro. Então eu vou correr atrás de gerar mais riqueza para mim. Cara, eu gosto de viajar. Eu amo viajar. Meu tesão é viajar. As passagens aéreas estão absurdas nesse semestre. Bom, você que vai fazer prova de Minas Gerais, por exemplo, viu confusão que deu com a alteração de data de prova e, cara, as passagens aéreas estão surreais para se viajar em janeiro. Eu vou deixar de viajar se é algo que me satisfaz? Não. Mas o que vai acontecer? Eu vou precisar dar mais aulas, eu vou precisar, cara, vender meu corpo. Não tá dando muito certo essa segunda opção. Mas é uma opção, né? Eu vou precisar gerar mais riqueza para que eu possa ter mais dinheiro para eu consumir as mesmas coisas. Por quê? Isso é inflação. Porque a inflação joga o preço para cima. Isso vira uma bola de neve. Por que vira uma bola de neve? Porque eu vou correr atrás, eu vou trabalhar mais, tá? Eu vou vender o meu serviço, eu vou gerar mais riqueza e vou gastar mais dinheiro consumindo as mesmas coisas que eu consumia mês passado. Porque elas agora estão mais caras. Aí a pessoa que vende vai entender que você tem dinheiro, que realmente há uma demanda agregada forte por aquele produto. O que ele vai fazer? Vai aumentar ainda mais o produto porque vocês pagam. Já ouviram uma história que é real? Isso tem a ver com economia. Eu li essa história uma vez. Um japonês, um dos donos, diretores, sei lá, da Honda, ele estava inaugurando uma fábrica, uma montadora, não sei se era de moto ou de carro agora, lá na Zona Franca de Manaus. Tá? Na Zona Franca de Manaus e tal. E durante o evento e tal, tudo aí levantou um jornalista para fazer uma pergunta para ele. Ô senhor Xing Ling, o caralho, tá, sei lá qual é o nome do maluco. Porra, o mesmo carro que é montado aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, usando os benefícios fiscais que a Zona Franca de Manaus tem, isenção de IPI, ICMS e tal. Esse mesmo carro, ele é exportado para o México e lá é vendido por R$50 mil. Aqui no Brasil, esse mesmo carro, esse Honda Civic, é vendido por R$120 mil. Porra, não há tributação que justifique isso. Se eu saberia falar por que isso acontece, o japonês, com toda a sinceridade que lhe cabe, olhou para o rapaz e falou assim, sim, porque vocês pagam. Ponto, acabou a conversa. Por que o carro aqui é o dobro do preço? Porque a gente paga. Por que a gente paga? Porque houve essa corrida inflacionária, essa espiral do caralho, desculpa, do cacete, não posso falar palavrão, essa espiral do cacete. E isso gera uma corrida atrás do rabo, gera uma bola de neve. Você vai querer cada vez mais gerar riquezas para ter dinheiro para consumir as mesmas coisas que você consumia mês passado. Aí o produto vai aumentar de preço, porque você está pagando. Tem demanda. Se tem demanda, o ofertante vai aumentar o preço. Quando ele aumenta o preço, você vai trabalhar ainda mais para gerar mais riqueza, para ter mais dinheiro para consumir as mesmas coisas. Você não está aumentando o seu consumo. Não é um consumo com pisco. Não é um consumo de luxo. É um consumo do dia a dia. Porque o consumo de luxo é esporádico. Isso não gera inflação. Porque não há o quê? Temporalidade e nem generalidade. É um caso particular. Fiquei rico, passei no concurso para fiscal, fiquei rico. Né? Mentira, fiscal não fica rico não. Comprei uma Porsche.
Cara, você vai comprar Porsche todo mês? Cara, você vai comprar uma Porsche 2, 3 da tua vida inteira. Se tiver ainda, se não for uma. Né? Então, isso não gera inflação. O que gera inflação é o consumo diário dos bens normais que estão na economia. Tá bom? Como então que o governo pode gerar? O governo pode então gerar mais dinheiro para estimular a economia? Gente, isso é complicado. É a chamada inflação monetarista. Tá? Porque quando o governo gera dinheiro, o governo, através do Banco Central, né, tem essa autonomia. Ele pode mandar a Casa da Moeda, falar, aperta o botão aí. E gera cédula de onça. E gera peixe-boi. Gera a de 200, eu nem sei qual é mais. Mas eu vi uma única vez essa nota de 200 na minha vida. Gera papel moeda. Tem lastro. Beleza. Gente, isso chama-se senhoriagem. Emissão de papel moeda por parte do governo. Tudo que tem em abundância na economia não tem valor econômico. O ar que você respira é importante para a sua vida. Para a economia, não. Está em abundância. Tá? Por que que o ouro tem um valor absurdo? R$300, sei lá, grama. Porque tem pouco ouro no mercado. Então, quando o governo gera papel moeda, aumenta a oferta de dinheiro, olha aí, ó, dinheiro lá em cima, aumenta a oferta de dinheiro, aumenta os meios de pagamento, eu estou aumentando a quantidade, em contrapartida eu estou o quê? Diminuindo o valor dele. O real vai valer pouco. Se o dinheiro ele tem abundância na economia, o preço do dinheiro é baixo. É baixo. Por isso que o ouro é alto. Por isso que o dólar está valorizado frente ao real. Porque a gente tem escassez de dólar aqui no Brasil. Por que tem escassez de dólar? Porque o nosso produto, para expor, a nossa balança comercial, apesar de superavitária, tá? A gente ainda tem exportado menos do que o devido. Tá? Quando eu exporto, né, sai produto nacional e entra dólar, certo? Quando eu importo, acontece o contrário. Tá? Eu transformo o nosso real em dólar e gasto para comprar um produto. Então, essa relação, que é a taxa de câmbio que a gente chama, entre moeda estrangeira e moeda nacional, ela é desfavorável para o Brasil. É óbvio. A gente tem muito mais real, mais barato em circulação do que dólar aqui, certo? Por isso que o Banco Central intervém quando precisa, quando o dólar está muito alto, ele entra no mercado fazendo o quê? Jogando dólar no mercado, tá? Jogando dólar, vendendo dólar. Porque quando ele vende dólar, ele tem as nossas reservas internacionais são feitas em quê? Em ouro e dólar, praticamente, moeda forte. Ele entra no mercado jogando dólar, vendendo dólar. Por quê? Quando ele injeta dólar no mercado, o dólar fica em maior quantidade e baixa o preço. Tá? Aqui a gente usa a teoria do incerto do câmbio. Mas isso é papo de outra aula. Tranquilo? Então, gente, quando aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, há uma falsa ilusão de riqueza, tá? A gente tende a consumir mais. Quando a gente aumenta de maneira desenfreada o consumo, isso gera o quê? Inclusive, falta de produtos no mercado. Ora, imagina que eu venda cafezinho no aeroporto e todo mundo está consumindo. Meu preço já está bom, mas o consumo de café está muito alto. Ora, tá faltando produto, eu não tenho mais insumos para produzir tanto café. Se eu tenho pouco produto para oferecer, e eu sei que há uma demanda para ele, porque há um consumo desenfreado na economia, o que eu vou fazer com esse pouco produto que eu tenho? Vou jogar o preço lá em cima. Eu vou valorizar ele. Por quê? Porque é escasso na economia. Quando o produto é escasso, ele tem um valor econômico. Certo? E como é que você dá um valor econômico àquele bem? Aumentando o preço. Aumentando o preço. Faz sentido, gente? Estou falando alguma coisa que você não acompanha no dia a dia? Não é assim que funciona? Pensa com a cabeça da loja, da empresa, e pensa com a cabeça do consumidor. Gente, se você vende um produto e esse produto está acabando na sua prateleira, ou seja, esse produto vai faltar no mercado, você vai aumentar o preço dele. Por que o caviar é caro? Porque é gostoso? Não é gostoso. Cara, mas não é gostoso mesmo. É difícil de achar. Certo? Por que a grama do ouro é 300 conto? Porque você tropeça na rua e achei ouro aqui. Tu acha nota de 2, 5 reais no bolso da tua calça, dinheiro, papel, moeda, tu acha na hora. Minha direita, quando vai lavar minha roupa, aí sempre acha 2 ou 5 reais. Mais que isso também ela não acha, não. Mas tu acha papel, moeda. Ouro tu não acha na rua. Então, quando o produto é escasso e ele tem uma demanda, consumo, procura por ele vai faltar no mercado.
vai faltar, vai esgotar, né? As nossas necessidades, lembra da primeira aula de economia? As nossas necessidades são ilimitadas, mas os recursos são escassos, são limitados. Ora, quem tem aquele produto que vai faltar, vai subir o preço. Aumento de preço é o quê? Isso. É isso que você está falando, aumento de preço é inflação. Beleza? E a gente também cria expectativas. O povo brasileiro é um povo a ser estudado. Nós somos otimistas por natureza, nós somos iludidos facilmente, né? A gente gosta de ser iludido no relacionamento, na economia, nas finanças e tal. Então a gente tem também o efeito da ilusão inflacionária, né, cara? A gente, quando recebe um aumento de salário, a gente acha que ficou mais rico. Eu vou falar para vocês aqui, em Mato Grosso, o salário inicial é bem alto, né? No fisco. E a gente tem um RGA. Um RGA, que é um gatilho, uma indexação. A gente vai ver daqui a pouco indexação. É um gatilho, que é... RGA seria o quê? Reposição Geral Anual. Seria a compensação pela perda da inflação. Ora, então o salário que já é bom, o pessoal viu lá uma notícia de jornal, vai aumentar 10% do salário. Gente, isso não é aumento real do poder de compra. Vai aumentar 10% do salário porque a inflação comeu o nosso poder de compra em 10%. Então, se eu ganho 30 mil hoje, vai aumentar meu salário em 10%, eu vou passar a ganhar 33, eu não tô 3 mil mais rico. Não tô. Infelizmente. Eu tô podendo ter uma condição de repor o meu poder de compra para não ser corroído pela inflação. Só que, na cabeça do homem médio, normal, se você ganhava 30 e agora passou a ganhar 33, o que tu vai fazer? Tô ganhando 3 mil a mais. Vou trocar de carro, meter a parcela no carrinho aí. Vou comprar um iPhone novo. É assim. Tá? Então, quando a gente tem aumento na renda, o que a gente faz? Aumenta o consumo. Isso é uma ilusão inflacionária. O aumento do salário nominal, da renda nominal, não significa aumento da renda real. Tá? Claro que não. Então o seu poder de compra não aumenta quando você tem salário, quando você tem aumento de salário. Por quê? Aquilo é uma compensação da perda inflacionária. É uma ilusão, Mas eu explico isso para você que tem nível superior, que vai fazer concurso para fiscal, que tem um nível intelectual acima da média da população, tá? Explica isso sem desmerecer ninguém para a menina que serve cafezinho lá na empresa. Explica isso pro rapaz que é, catador de lixo. Não tem como, filho. Aumento de moeda, para ele, é aumento de renda. E aumento de renda gera aumento de consumo, que gera inflação. Então, a maioria da sociedade se comporta dessa maneira. Tá? Movido por uma ilusão inflacionária, uma ilusão monetária, achando que aumento na renda significa aumento do poder aquisitivo. Não necessariamente. Você tem que descontar a inflação. Tá bom? Vamos lá. Quais são as distorções geradas pelo descontrole da inflação? Quais são os custos da inflação que a gente chama, né? Primeiro, piora a distribuição de renda. Isso de maneira óbvia, né? Ele vai concentrar a renda. O pobre, ele sempre vai ter um impacto maior do que o rico. Tá? Por quê? A gente tem a inflação corroendo o poder de compra. Quem tem muito dinheiro sente um impacto menor. Quem tem pouco dinheiro, né? Porque quem tem renda maior, quem tem maior concentração de renda, maior poder aquisitivo na mão, ele consegue, ainda com inflação, consumir aquilo que ele necessita. Agora, o pobre, vamos supor que o cara que vive de salário mínimo, que compra ali certinho 2 kg de carne, tal, 2 litros de leite, um pão, arroz durante a semana e tal, vai chegar no final do mês, né? Não é nem que a gente fala que não vai faltar dinheiro, vai sobrar mês pro salário dele. Por quê? Porque o dinheiro dele é contado. A inflação comeu uma parte desse dinheiro. Ele vai diminuir o consumo forçadamente, tá bom? Isso piora e muito, gera um desequilíbrio na nossa balança de pagamentos. Se eu tenho, a inflação, o preço do meu produto nacional, ele vai ser maior. Quando aumenta o preço do meu produto nacional, ele chega menos competitivo no mercado externo, certo? Ele fica mais caro lá fora também. E aí isso diminui as exportações, por exemplo. As expectativas, gente, gera perda
de expectativas, desincentivo ao investimento. Ninguém mais quer aplicar. Eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu não sei se a inflação vai aumentar, vai diminuir, e o meu dinheiro está lá parado, eu não sei se eu vou perder dinheiro, se é melhor eu gastar, se é melhor eu poupar, tá? O mercado de capitais fica instável, você não sabe qual vai ser a sua remuneração, tá bom? Não sabe se a sua remuneração vai ser maior que a inflação ou não, porque você não sabe quanto vai ser a inflação, beleza? Isso eu estou falando do controle, do descontrole da inflação. Ilusão monetária ocorre principalmente quando a inflação é alta e estável, levando os agentes econômicos a tomar decisões equivocadas. Por quê? Aquele mesmo problema que a gente viu aqui no último slide. Né? Você não sabe se aquele aumento de renda ele significa um aumento real. Ou quanto é esse aumento real. Para isso até tem uma equação chamada equação de Fischer, né, que a gente consegue. O real é o quê? Tira da taxa de juros a inflação. Você reduzir, né? Isso não é matemático, né? Não é conta de menos normal. É em percentuais, que eu estou trabalhando com percentuais. Então, na equação de Fischer, você tem que tirar o efeito da inflação para saber qual é a taxa real da economia, tá bom? Inclusive, isso gera o chamado, foi inventado pelos economistas, e a FGV gosta bastante desse termo aí, tá? Custo de sola de sapato. Já ouviu falar custo de sola de sapato? Em tese, vamos lá, se você tem inflação alta, ou descontrole inflacionário, o que você não quer ter na mão? M1. Meios de pagamento de alta liquidez. Ou seja, papel moeda. Por quê? Porque se papel moeda hoje, se você tem uma nota de 100 reais hoje, você consegue botar 20 litros de gasolina. Amanhã, com esses mesmos 100 reais, você já não consegue colocar 20 litros de gasolina. Estou falando numa inflação desenfreada, né? Então, ou seja, a cada dia a gente pode ter remarcação de preço, ajustes no preço de mercado, tá? Ou seja, incidência inflacionária. Então, o que você vai fazer? Você, como dono do dinheiro, imagina que você tem uma loja e você vende produtos. Então, você recebe dinheiro a todo momento. Ao longo do dia, você vai juntando dinheiro. Quando fechar a sua loja, você vai pegar aquele dinheiro, vai ao banco para depositar, para ele ficar rendendo uns jurinhos, né? Para que a inflação não coma todo esse papel moeda. Só que se ela for tão desenfreada e você for tão píssico, você vai, ao invés de ir no final do expediente, você vai na hora do almoço e no final do expediente. Aí, se a porra continuar crescendo, desenfreado, o que você vai fazer? Você vai pegar, na hora do almoço, vai de tarde e vai de noite. Que isso? Você vai ao banco muitas vezes fazer as transações, tá? Porque o dinheiro na mão não é que seja vendaval, é gelo. Dinheiro na mão é gelo. Seja, derrete. A inflação corrói. Então, o custo de sola de sapato foi inventado pelos economistas como uma das distorções geradas pela inflação, que é o custo que você gasta mesmo do sapato de ir ao banco várias vezes. Porque se você não fizer dessa forma, você vai perder dinheiro por estar com papel moeda na mão, tá bom? Então, o custo de sola de sapato é uma expressão que cai em prova com esse nome mesmo, tá bom? É o custo de você ir ao banco muitas vezes fazer transações, porque a inflação está desenfreada. Ela está descontrolada. Beleza? Aí aqui eu tenho a explicação que eu já falei para vocês, né? Dos impactos aqui da inflação. Beleza? E outro tema que a gente tem que conversar é sobre a indexação. A indexação também gera inflação. Por quê? A gente trabalha com expectativas. Ninguém determina quanto vai ser a inflação. Ou o presidente acordou hoje, ligou para o presidente do Banco Central, falou: fulano, faz assim, esse mês vamos botar 5. Meu filho, vou tentar, né? Esse mês vamos botar 10, vamos aumentar a inflação, vamos aquecer a economia. Gente, não é assim, né? A inflação é uma resposta no comportamento de mercado. É lógico que o governo lança mão de políticas fiscal e monetária para aquecer, desaquecer a economia e tal, e controlar esse índice de inflação. Lembrando que a inflação tem uma implicação direta no nosso nível de emprego, ou desemprego, digamos assim, tá? Para ficar mais didático. Então, em economias com alta taxa de inflação, que tende a permanecer no tempo, ou seja, a inflação crônica, né? A desorganização total da economia de mercado é impedida pela adoção de indexação de rendas e de outros ativos. Então, o que acontece para que essa alta de inflação não
prejudique ainda mais a renda do trabalhador ou os ativos das empresas. Gente, indexa, olha só, cria-se um gatilho, né? Por exemplo, os contratos de aluguel hoje em dia, até hoje, são indexados pelo IGPM, né? O índice de preços ao consumidor, que são os tributos. Tributos são corrigidos pelo IPCA, tá? Porque perda de tributo também é gerada pela inflação, é efeito Oliveira-Tanzi, efeito Tanzi. O governo tem um fato, olha só, tem um fato gerador hoje, mas o governo vai lançar daqui a um mês, vai dar mais 20 dias para o cara pagar ou contestar, enfim. Quando o governo for arrecadar esse tributo devido, o fato gerador que ocorreu há 3 meses atrás, esse valor nominal que vai ser arrecadado não representa o mesmo valor real de 3 meses atrás. Isso em épocas de altas taxas de inflação. Tá? Então os tributos são corrigidos pelo IPCA, indexados. Os contratos de aluguel são anualmente indexados pelo IGPM. Esses índices são índices de indexação, tá? Para evitar a corrosão aí, a perda inflacionária, indexação das rendas e de ativos. Tranquilo? Filho, não é fácil não. Não é fácil não. Esse efeito Tanzi, inclusive, também é bem bacana. Nós vamos estudar em finanças públicas, tá bom? Então, isso atenua, essas indexações atenuam bastante a distorção da inflação sobre o mercado, porém apresenta desvantagem de prolongá-la, pois os agentes sempre irão reajustar os rendimentos pela inflação passada. Essa é a componente inercial da inflação. Inflação inercialista é a primeira componente que a gente está vendo agora, então. A gente vai ver a inercial, estamos vendo. Vamos ver a inflação de demanda e inflação de oferta. Tá? Então, o que acontece? O cara que tem lá um imóvel e aluga o imóvel para você, vamos supor que hoje ele te cobre 2 contos no aluguel mensal. Quando passar um ano, segundo o seu contrato, vai ter um reajuste pelo IGPM. Vamos supor que o IGPM foi de 5% naquele ano. 10% vai ficar fazendo a conta. Ora, o teu aluguel que era 2.000 vai passar a ser 2.200. Beleza. No próximo ano, 2.420. Ele vai sempre aumentando. Reparem que a inflação do período ela é baseada na inflação passada. Então eu não estou cogitando hipótese alguma que aquele preço vai diminuir, por exemplo. Porque eu já parto que a inflação desse ano vai ser a inflação passada e mais alguma variável que dependa do aquecimento econômico. Ou seja, isso sempre vai gerar uma inflação maior, uma espiral. Por quê? É a inércia. A inércia, eu sempre vou partir que dessa inflação que eu tinha no passado, eu vou ter um reajuste. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Todo mundo quer reajustar. O trabalhador quer reajustar seus vencimentos, as empresas querem reajustar as suas receitas, as suas rendas. Tá? Então, a inflação inercialista é o primeiro ponto de partida para a gente achar a fórmula da equação. Beleza? Muito bom, vou tocar direto. Então, tipos de inflação que a gente tem. A inflação de demanda, e dentro da inflação de demanda, existem alguns autores que incluem a inflação monetária. Tá? Então, a inflação monetária seria um braço da inflação de demanda. O que é a inflação de demanda? Quando eu tenho aumento na demanda agregada. A gente vai ver daqui a pouco ali. A inflação monetária, quando eu tenho oferta, aumento na oferta de moeda, né? E isso aumenta a demanda agregada. Eu tenho... Estou passando um M aí. Eu tenho a inflação de oferta, ou seja, inflação de custos. Tenho a inercialista, que a gente já viu, expectativas e hiperinflação. Com relação à hiperinflação, geralmente ela só é cobrada quando cai um tópico de economia brasileira, tá? Porque a gente teve um período de hiperinflação na época dos anos 80, governo Sarney. A gente tinha inflação de 80, 90, até 100% ao mês. Isso quer dizer que você recebia um dinheiro hoje, ao final do mês, e seu dinheiro já não valia mais nada. Eu lembro, eu sou de 80, brincadeiras à parte, eu nasci em 80, mas eu não tinha noção econômica na década de 80, né? Eu tinha meus 7, 8 anos, aí 9, então eu não entendia picas de economia, mas algumas coisas traumatizam. Eu lembro que eu ia ao mercado com a minha mãe 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Por quê? Era véspera dela receber o salário dela. Então o que ela fazia? A gente ia aqui no mercado, no horário que fosse após o expediente bancário, para não dar tempo de compensar o cheque naquele dia. Porque ela não tinha dinheiro hoje, mas o salário dela ia sair amanhã. Então eu tinha no mercado hoje, porque o preço hoje já era menor que o preço de amanhã. O preço de amanhã já era maior. Havia remarcação diária.
E aí o que acontece? Ela me dava uma lista, filho, a sua missão é essa aqui, você vai comprar isso aqui, ó, leite condensado, leite, pá, queijo, pum, vai lá. O que acontece? Muitas vezes eu tava na prateleira com um camarada lá, aquela máquina, plec, remarcando a etiqueta nos preços, e eu ia lá embaixo, o molequinho, para lá embaixo, pegava os de baixo, que ainda não tinham sido remarcados. Porque era dinâmico. Então eu tinha que caçar ali aqueles produtos que ainda estavam com preço que não foram remarcados, que ainda não sofreram reajuste inflacionário. E isso era coisa de louco. Era hiperinflação. Os livros, só vi o Mankio considera a hiperinflação a inflação acima de 50% ao mês. A gente não tem nenhuma outra bibliografia que fale especificamente quanto à hiperinflação. Eu hoje acharia, por exemplo, que 20% ao mês já seria uma hiperinflação. 30% então com certeza, mas segundo os livros teria que ser acima de 50%, tá? Então nessa época, aí minha mãe passava um cheque, não tinha dinheiro, passava um cheque na boca do caixa, levava o produto hoje, no dia seguinte, quando a gente fosse depositar o cheque, era depositar diário, custo da sola de sapato, certo? Custo da sola de sapato, depositavam esse cheque para compensar, aí tinha caído o pagamento dela. Mas se ela deixasse para comprar no dia seguinte, o preço já era outro. Nós vivemos período de hiperinflação. Beleza? Vamos lá, gente. Inflação de demanda. A inflação de demanda é que eu tenho quando eu tenho excesso da demanda agregada em relação à produção disponível, ou seja, excesso de procura. Né? Ocorre principalmente quando a economia estiver no pleno emprego. E a gente vai ver daqui a pouco na curva de Phillips, quando eu falo em pleno emprego, não quer dizer que esteja 100% da população empregada. Eu sempre vou ter uma taxa natural de desemprego, que é o desemprego chamado friccional ou voluntário. Tá? Mas em pleno emprego, a economia está superaquecida. O mercado está bombando. Tá bom? Então é fácil de acontecer a inflação de demanda, porque está todo mundo oferindo renda, né? A PEA, população economicamente ativa, está empregada, produzindo, oferindo renda. Essa renda vai circular na economia e isso vai aumentar demais a demanda pelos produtos, tá bom? Abaixo do pleno emprego, um aumento na produção de bens e serviços pela maior utilização de recursos antes desempregados, não necessariamente ocorrerá aumento generalizado de preço, aí é uma ilusão monetária. Então eu tenho inflação de demanda quando eu tenho o pleno emprego, tá? E aí eu consigo qualquer comportamento a mais, qualquer taxa marginal de consumo aí, eu teria um excesso na demanda agregada. Tá? O excesso na demanda agregada, ele provoca, né, um aumento do consumo. Aí tá aqui, ó, aumento da oferta, né? Aumento do consumo, aumenta a demanda agregada, mantendo a oferta constante, vai gerar aumento de preço. Tá? Então, olha aqui, eu tenho aqui um gráfico da oferta e demanda agregada. Deixa eu até botar para você que você consegue ver melhor. Aqui. Eu tenho aqui o gráfico, né? Nível geral de preço. Eita. Bora, canetinha boa. Nível geral de preço, né? Nível de renda da economia. Eu tenho aqui a minha curva, ó, de oferta agregada. Vou botar aqui a curva de oferta agregada. Ficou meio apagada. Aqui eu tenho minha curva de oferta agregada, tá aqui, certo? E eu tenho o nível de demanda agregada nesse ponto, olha, no primeiro ponto, ponto zero aqui, certo? Aí eu vou ter um preço de equilíbrio e uma renda de equilíbrio. A partir do momento em que eu tenho excesso de demanda, eu tenho aumento no consumo, aumento na demanda agregada, a curva de demanda agregada ela vai se deslocar para a direita, certo? Expandir a demanda agregada. Ora, o ponto de equilíbrio de mercado, que era em 0, passou a ser em 1. Aumentou o nível de renda da economia? Sim, aqueceu o mercado, né? Excesso de demanda. Mas aumentou também o quê? Aumentou também o nível geral de preços da economia. Aumento do nível geral de preços da economia é inflação. Então aqui, ó, nossa inflação. Beleza? Gerada pelo excesso de demanda. Tranquilo? A nossa segunda vai, filho. Nosso segundo tipo de inflação é a inflação de custos, né? A inflação de custos, também chamada de inflação de oferta, o nível de demanda, tá aqui a demanda agregada de roxinho aqui, ó, permanece o mesmo, mas os custos de produção eles aumentam muito. E é óbvio, quando o custo de produção aumenta, isso é repassado aos preços do produto. Então, quando o preço geral dos produtos aumenta, eu tenho uma inflação de oferta, né?
aumento dos custos. Ela geralmente é associada ao monopólio e oligopólio de certas empresas que conseguem levar seus lucros acima do custo de produção. Ou seja, ele não só repassa o aumento de custos, como embute uma margem de lucro acima do nível geral de mercado. Tá bom? A gente tem outras causas dessa inflação de ofertas. Vou até botar aqui para vocês. Isso aqui é importante. Então, não coloquei no slide, tá? Mas vou botar aqui, ó, inflação de custos ou inflação de oferta. Ela pode ser gerada, aqui, primeiro, pressão por salários. Ora, os trabalhadores estão trabalhando, estão produzindo, estão vendo os preços aumentarem. Ué, o salário meu nada? As coisas estão ficando caras e meu salário está ficando para trás? Então, isso aqui, ó, via sindicatos, inclusive, porque tem que ser de maneira geral e organizada, tá? Via sindicato. As empresas vão fazer o quê? Pressão por lucros. Ou seja, elas vão querer aumentar o preço dela, preço próprio, acima do preço de mercado. Ora, ela está aproveitando para surfar a onda, gente. Que feio, né? Pá, filho, compra quem quer, mas tem produtos que você não consegue deixar de comprar. E por último, gente, a gente também pode ter os chamados choques de oferta. Vocês vão ver na equação, é representada pela letra Ezinha aqui, é tio. Tá? O choque de oferta, gente, é uma variável imprevisível. Deixa eu até colocar aqui um dispositivo. A FV gosta dessa porra. Tá? Ele também é chamado de ruído branco. Ruído branco. E é imprevisível. Então acontece, tá? Um fenômeno da natureza, acontece uma geada, tá? Uma guerra externa. Agora mesmo, você tá vendo lá? Aconteceu na Rússia lá. Deixa eu voltar aqui. Aconteceu na Rússia lá a guerra. Isso afetou o preço do barril de petróleo. Né? A crise da Bolsa de 29, crise de 2008, né? Barra 2009. Agora, pandemia. Gente, tudo isso gera um choque de oferta. Porque eu tenho aumento dos custos de produção e diminuição da capacidade produtiva. Ó, vamos lá. Aumento. Eita, pulou. Não tem problema. Choques de oferta são o quê? Variáveis. Vou botar de novo, não tem problema. Eu sou bravo. Não vai me vencer, não. Choques de oferta. Isso aqui é importante. Uma das vertentes, né, da nossa inflação de custos. Inflação de custos. Choque de oferta. A gente viu que tem, né, pressão por salário, pressão por lucro e os choques de oferta, né? As variáveis aleatórias. Aqui eu tenho que aumento no custo de produção e redução da capacidade produtiva. Isso aqui é imprevisível. Aconteceu uma geada em Mato Grosso. Sei que isso é impossível. Acabou com a plantação de soja. Gente, choque de oferta. O preço da soja vai lá na China, lá nos cucus. Tá bom? Guerra, algum fator externo, isso não é controlável pelo governo. Simplesmente a gente recebe a porrada, mata no peito e sai jogando. Administra ela. Toma atitudes para poder minimizar o impacto desse choque de oferta. Tá bom? Então tem aumento dos custos, aumento dos insumos e diminuição da capacidade produtiva. Beleza? Vou aproveitar esse quadro aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui então como é que funcionaria, né, a nossa inflação de oferta. Então eu tenho aqui mais uma vez, né, o nível geral de preço, nível de renda da economia. Eu tenho aqui a minha curva de oferta agregada, tá? E tenho, deixa eu botar aqui de outra cor para ficar papum, a minha demanda agregada. Bom, o mercado está em equilíbrio, tranquilo, na dele, bonitinho aqui.
Tá no ponto zero, o nível de renda, o índice de preços. Beleza. Gente, quando eu falo em inflação de oferta, aumento dos custos, seja custo de salário, de mão de obra, seja custo do produto, seja um choque de oferta que reduz minha capacidade de produção, olha, o que eu vou ter? Uma retração na oferta. Então, a minha oferta, quando eu retraio a curva, para onde que eu ando? Eu ando com ela para a esquerda. Eu vou ter uma restrição aqui, uma retração da oferta. O ponto que era aqui em 0, gente, vai passar a ser em 1. Vou botar aqui, o ponto vai ser aqui em 1. Olha, o que eu tive aqui em 1? Um novo nível geral de preço da economia, P1, e um novo nível de renda, Y1. Aqui eu quero te chamar muita atenção, que é esse que vai cair na tua prova. Eu tive o quê? Aumento de preços. O que é isso? Inflação. Mas eu tive também uma queda no nível geral da economia, no nível geral de renda. Ora, eu tive um desaquecimento econômico com inflação. Isso sim é o pior dos mundos. Isso é o Estado indo para a beira do abismo. Então eu tenho uma economia em recessão com inflação. Você tem que saber essa palavra para a prova, que as bancas gostam de cobrar. Esse é um fenômeno chamado estagflação. É a inflação com a economia estagnada. O que você tem que saber? Primeiro, a estagflação só existe, só está presente quando eu tenho inflação de oferta, inflação de custos. Não há estagflação na inflação de demanda, porque na inflação de demanda eu tenho a economia superaquecida. Aquecida até demais, né? Por isso que gera um excesso da demanda agregada, aumento de renda. Eu vou ter uma retração no nível de renda aqui, ó, quando eu retraio a oferta, seja pela pressão de salários, pressão dos lucros, ou por algum choque de oferta, que é uma variável aleatória imprevisível. Tá bom? Então, estagflação. Grava esse nome aí, tá? Ele está presente na inflação de oferta quando a gente tem uma retração da oferta. Tranquilo? Tá, então tá aqui o gráfico também, tá? O estagflação, beleza. Aí são os outros tipos de inflação que eu tinha comentado com vocês, tá? Não tem muita relevância para a prova, coloquei só para efeitos didáticos. Vamos fazer umas questõezinhas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco e aí a gente vai ver curva de Phillips no outro bloco, tá? Então vamos fazer as questõezinhas aqui, olha só. FGV 2022, novinha, ó. Sobre as possibilidades de ocorrer inflação de custos, olha aí, estou trabalhando com inflação de custos, inflação de oferta. Assinale a afirmativa incorreta. Aumento no preço das matérias-primas decorrente da quebra de safra agrícola. Opa, quebra de safra agrícola, choque de oferta. Aumento do custo de produção por aumento de safra. É inflação de oferta? Sim, senhor. Sim, senhor. Certo? Desvalorização cambial que pressiona o preço de insumos da indústria. Olha, senhor, a minha indústria usa insumos importados, né? E eu tenho uma desvalorização cambial. Esse produto vai custar mais caro para mim. Aumento do custo de produção. Inflação de custos, com certeza. Bom. Aumentos salariais acima da produtividade do trabalho. Quando os sindicatos fazem pressão para ter aumento de salário acima do índice de inflação, por exemplo. Aumenta o custo da mão de obra. Elevação na taxa de juros. A elevação na taxa de juros é aumento de custo, porque isso aí é repassado, né? O dinheiro fica mais caro e aumenta os custos de maneira geral, né? Isso aqui é uma política monetária restritiva, isso aumenta demais os custos. Excesso de demanda em relação à produção, aí não, né? Excesso de demanda seria inflação de demanda, não inflação de custos. Então, letra E, nosso gabarito. Tá bom? Certinho? Tranquilo? De boa. Outra questão. FGV, ó. Com relação à inflação de custos e de demanda, assinale VOF. Tá. A chance de uma inflação de custos ocorrer é maior em um mercado monopolista. Faz sentido. Porque quando o mercado é monopolista, o monopolista ele é o quê? Discriminador de preços.
Ele vai lá e escolhe quanto ele quer colocar de preço. Por quê? Só tem ele que vende o produto, né? Ele tem o monopólio daquele produto. Então, ele pode aumentar o preço com base no bel prazer dele. Isso vai aumentar o quê? Os custos do produto. Ele aumenta o índice geral de preço com base na convicção dele, porque ele não depende de concorrência. Tá certo isso aqui. A inflação de demanda decorre de um aumento da demanda sem contrapartida na oferta. Isso. Ou seja, deslocamento da demanda agregada, aumento da demanda agregada, aumento do consumo, aumento dos gastos, aumento da inflação. Tá bom? Tá certo também. A inflação de demanda tem maior chance de ocorrer quanto mais próximo a economia estiver do pleno emprego, óbvio, né? Quanto mais próximo do pleno emprego, mais aquecido está o mercado. Maior o nível de renda da economia. E isso tende a aumentar o consumo, aumentar a demanda agregada. Olha, tá tudo verdadeiro aqui. Então, vê. Tudo verdadeiro. Olha que bonito. Então, gabarito letra E. É de escola. Beleza? Muito bom. Mais uma. A chance de uma inflação de demanda ocorrer é maior quando? Vamos lá. Quando o grau de utilização da capacidade de produção da economia se elevar. Ora, inflação de demanda não está relacionada à capacidade de produção. Capacidade de produção é inflação de oferta. Certo? Oferta. Quando a emissão de moeda gerar um déficit, um superávit público não financiado pela poupança privada. Pode ser. Aumento da emissão de moeda, aumento da oferta de moeda, ela aumenta o consumo, aumenta a demanda agregada. Tá boa. Letra B tá boa. Vamos ver outro. Quando o câmbio é mais desvalorizado, gerando aumento no preço da matéria-prima, custo de produção, inflação de custos. Repara as palavras-chave que a FGV usa? Aumento no salário mínimo. Aumento no salário mínimo é inflação de custos, né? Pressão por salários. É maior quando a estrutura do mercado é oligopolista, que faz com que as empresas repassem aumentos de custos ao preço do produto? Não, tá? Aumento de custo é inflação de oferta. Então, letra B de bola aqui, bonitinha, tá? Essa aí que seria o quê? A inflação monetarista, que é um braço da inflação de demanda, como eu expliquei para vocês. Tranquilo? Tem mais. Qual das ações abaixo não deve ser aplicada para comprimir uma inflação de demanda agregada? Ora, eu tenho uma inflação de demanda, certo? Nível de preço, de renda. Então, eu tenho aqui a oferta agregada e tenho a demanda agregada. A demanda agregada andou para a direita, expandiu, certo? Aumentei o nível de preço e aumentei o nível de renda. Agora eu quero conter essa demanda agregada, né? Olha só, qual das ações abaixo não deve ser aplicada para comprimir? Bom, para eu comprimir essa demanda agregada, eu tenho que retrair o mercado, né? Para eu comprimir, eu tenho que fazer uma política fiscal ou política monetária contracionista. É assim que eu combato a inflação de demanda, contracionista. Assim eu combato a inflação de demanda, certo? Desaquecendo o mercado. Então vamos lá, como é que eu faço a política fiscal ou monetária contracionista? Quando eu aumento a carga tributária, olha, se eu aumentar a carga tributária, eu diminuo o consumo. Tá certo. Tá certo. Beleza? Bom, aqui seria uma opção sim. Aumentei a carga tributária, né? Quando eu aumento a carga tributária, diminuo o nível de renda. Quando eu diminuo o nível de renda, política fiscal contracionista. Aumentar gasto de governo, negativo, né? Elevação da taxa de juros, negativo. Controle, aliás, qual não deve ser aplicada? Aliás, eu quero saber o que não deve ser aplicado. É o contrário. Aumentar a carga tributária, sim, deve ser aplicado. Deve ser aplicado. Aumentar gasto do governo, não. Essa não pode ser aplicada. Porque aumentar gasto do governo é o quê? É a política fiscal expansionista. Se a política fiscal é expansionista, eu vou piorar a minha inflação. Não vou melhorar ela. Tá? Letra B aqui. Tá boa. Elevar a taxa de juros. Eu restringo também quando eu elevo a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro. Certo? Lembra? Elevei a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro. Circula menos dinheiro. Controlar o crédito, com certeza. Quando eu diminuo a oferta de moeda disponível no mercado,
eu estou fazendo uma política monetária contracionista. Arroz salarial. Também estou diminuindo o nível de renda da economia. Então, tá ok. A única atitude que você não pode tomar para conter uma inflação de demanda é aumentar os gastos do governo. Se você aumenta os gastos do governo, né, você está fazendo uma política fiscal expansionista e aí você está contribuindo para aumentar ainda mais a nossa briosa inflação. Tá bom? Então, gente, eu vou dar uma parada nesse bloco. Falamos de inflação. E aí, no próximo bloco, a gente vem agora tratar da curva de Phillips para fechar essa bodega aí com chave de ouro, tá bom? Qualquer dúvida, sabe, manda pra gente aí. Estou à disposição. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto.